Olá pessoal, tudo bem? Essa semana nós vamos falar um pouquinho sobre razão, proporção e grandezas diretamente e inversamente proporcionais. É importante a gente entender, né, dessa aula, o conceito até essa semana, que o que é uma proporção, né? Tentar entender bem o que é uma proporção. Porque quando a gente fala de grandezas diretamente proporcionais, primeiro elas têm que ser proporcionais. Né? Não basta ela ter comportamentos iguais ou diferentes, elas precisam ser proporcionais. Bom? No estúdio da Univesp, o professor Pedro inicia a aula em pé atrás do púlpito e ao lado da lousa interativa que exibe o nome da disciplina e o tema da aula. Com um pequeno controle remoto em mãos, ele se aproxima da lousa e inicia a apresentação de slides. O primeiro tem o título Razão, um enunciado que será lido pelo professor, e a expressão Q igual A sobre B. Então vamos falar um pouquinho hoje sobre razão e proporção. Razão nada mais é do que o quociente entre dois números. Dados dois números reais A e B, logicamente B diferente de zero, a razão entre A e B é o quociente A sobre B, nessa ordem. A gente costuma ler isso como A está para B. A gente dá alguns nomes quando a gente trata de razão, né? O A a gente chama de antecedente e o B a gente chama de consequente. Então, alguns problemas falam sobre razão e usam esses nomes para complicar um pouquinho a vida do aluno, tá? Antecedente é o A e o consequente é o B. E o Q é o valor da razão. Então, numa escola de idiomas, estão matriculados 280 alunos no curso de inglês e 170 alunos no curso de espanhol. Qual é a razão entre as matrículas em inglês e espanhol nessa ordem? Nessa ordem é para enfatizar, poderia até não colocar, né? Ele pediu a razão entre, então é a primeira, o antecedente, e a segunda, o consequente. Então a razão é muito simples de calcular, né? Olha, é o número de alunos em inglês dividido pelo número de alunos matriculados em espanhol. No slide, o enunciado do exercício 1, lido pelo professor, e a equação Q igual 280 sobre 170. Simplificando, isso dá 28 sobre 17. É simplesmente isso, tá? Na mesma escola, do exemplo 1, foi criado um curso de alemão e obteve 80 matrículas. Qual é a razão entre as matrículas no curso de alemão e do curso de inglês? De novo, né? Está escrito aqui nessa mesma ordem, mas não há necessidade da gente estar escrevendo, é só para enfatizar. Então eu quero saber qual a razão entre as matrículas que eu tenho no curso de alemão e as matrículas no curso de inglês. Bom, a razão está aqui, olha. Eu tenho 80 alunos matriculados no curso de alemão, 280 alunos matriculados no curso de inglês. No slide, a fração 80 sobre 280. A razão é, simplificando, 2 sobre 7, ok? Para uma determinada solução, devemos misturar os reagentes 1 e 2 à razão de 1 para 3. Se a quantidade de reagente do tipo 1 for de 8 litros, qual é a quantidade de reagentes do tipo 2 que devemos misturar? Então, para fazer aquela solução, tem que obedecer aquela razão de 1 para 3. Tá? Bom, então está aqui, olha, vamos denotar por R1 e por R2 as quantidades de reagentes do tipo 1 e do tipo 2, respectivamente. Do enunciado, a gente sabe que a razão do reagente tipo 1 para o reagente do tipo 2 é de 1 para 3. Então, R1 dividido por R2 tem que ser de 1 para 3, ou seja, 1/3. Se eu tenho 8 litros do reagente tipo 1, quantos litros eu tenho que colocar do reagente tipo 2? É resolver essa equação. 8 sobre R2 igual a 1/3, portanto, R2 vai ser igual a 24 litros. Ok? 8 sobre 24 igual a 1/3. Ao examinar a planta de uma casa, medi uma das paredes da sala e obtive 4 centímetros. Na planta, estou medindo na planta. Se a planta dessa casa estava na escala 1 para 100, qual é a medida real dessa parede? Isso é comum, né? A gente olha em planta de casa, de terreno,
Sempre tem a maquete, às vezes, sempre tem uma escala. Eles fazem em forma reduzida, mas com as proporções adequadas, para você ter uma ideia como é que fica. Bom, então vamos lembrar que a escala E é dada pela seguinte razão. É a medida que está na planta dividido pela medida real. Sempre na mesma unidade de medida. Tá? Então isso é um número que não tem unidade, porque as duas estão, metro sobre metro, cancela. Centímetro sobre centímetro, cancela. E assim por diante. Então do problema a gente tem isso, olha. A escala é 1 para 100. Eu medi 4 centímetros e eu quero saber o valor x. Então o 4 é a medida na planta e o x é a medida real. Portanto, o x vai ser igual a 400 centímetros. Ou, passando para metros, aquela parede, na verdade, vai ter, na medida real dela, 4 metros. Tá bem? A equação completa é 4 sobre x igual 1 sobre 100. X igual 400 centímetros, que é igual a 4 metros. A distância entre São Paulo e Curitiba é de 408 quilômetros. Um motorista levou 6 horas para completar o percurso. Qual foi a velocidade média dele? Mas peraí, isso é problema de física? Não. Velocidade média também é uma razão. Como é que você calcula a velocidade média? Distância dividida pelo tempo. Isso é uma razão. Então, veja só, a solução, a velocidade média é a distância que você percorreu pelo tempo que você teve do percurso. Então, a velocidade média, nesse caso, vai ser de 408 km dividido por 6. Ou seja, 68 km por hora. Então, velocidade já é uma razão? Já é uma razão entre a distância e o tempo. A razão entre a idade do meu pai e da minha mãe é de 10 por 9, 10 sobre 9. Se a soma de suas idades é 114, essa é a razão. 114, no enunciado, o professor circula a fração 10 sobre 9. Bom, eu vou denotar por P a idade do pai e por M a idade da mãe. A gente tem que a soma das idades é 114, está colocado nessa equação matematicamente escrita. E a razão, olha lá como estava lá escrito, ó, a razão da idade do meu pai e da minha mãe. Então essa é a ordem, não está escrito nessa ordem, mas essa é a ordem. A razão do pai para a mãe é de 10 para 9. Essa é a ordem que eu estou escrevendo. No slide, o sistema com duas equações. P mais M igual a 114 e P sobre M igual a 10 sobre 9. Então tem duas equações e duas incógnitas, então eu consigo resolver esse sistema. Né, olha, da primeira equação, por exemplo, eu tenho que o pai joga a idade da mãe para frente, a idade do pai é 114 menos a idade da mãe. A equação é escrita como P igual 114 menos M. E eu posso substituir isso agora na segunda equação. Então vai ficar com essa equação, olha. 114 menos M, isso aqui é a idade do pai, dividido pela idade da mãe, é igual a 10 sobre 9, que é a razão que foi dada. Então, resolvendo o sistema, eu vou encontrar que a idade da mãe, ficou só uma equação que só depende de M agora, a idade da mãe é de 54 anos. O cálculo completo fica 114 menos M, tudo sobre M, igual a 10 sobre 9. 10M igual a 9 vezes, abre parêntese, 114 menos M, fecha parêntese. 10M igual a 1026 menos 9M. 19M igual a 1026. M igual a 54. Abaixo, a resolução. Logo, P igual a 114 menos 54, que é igual a 60. Para achar a idade do pai, eu vou usar aqui a relação entre a idade do pai e a idade da mãe, que foi dada pela soma das idades. Então, a idade do pai é de 60 anos. Então, você pode calcular. Se você pegar 60 e dividir por 54, vai dar a mesma coisa que 10 sobre 9. Tá? E a soma das duas igual a 114. Proporção. O que é uma proporção? Uma proporção é a igualdade entre duas razões. Você tem duas razões que podem ser
de grandezas diferentes, de coisas diferentes, mas elas são iguais. Então, sejam A, B, X e Y, números reais, com B diferente de zero e o Y diferente de zero. Eu vou dizer que isso forma uma proporção se A dividido por B é igual a X dividido por Y. Isso é equivalente a dizer que o produto AY é igual a BX. Passa o Y multiplicando para cá e o X indo para lá. Tá? O valor Q também vai ser chamado aqui, né, de constante de proporcionalidade entre as razões AB e a razão XY. Essas duas razões são iguais. Isso é o que a gente chama de uma proporção. Uma é proporcional à outra. Tá? Quando você divide elementos de passos equivalentes, você vai tendo sempre o mesmo valor. Também dizemos que os números A, B, X e Y, nessa ordem que a gente escreveu, formam uma proporção. É uma maneira de falar isso. Eu pego esses 4 números dessa ordem e formo uma proporção, ou seja, A dividido por B é igual a X dividido por Y. O A o A e o Y são chamados de extremos e o B e o X são chamados de meios. Tem sempre esses nomes que aparecem em vários livros, em vários textos. Tá? Bom, determine o valor de x para que os números 8, 4, x e 10 formem uma proporção. Então é simples. Ó. Eu quero encontrar x tal que 8 dividido por 4, os dois primeiros números, seja igual a x dividido por 10. Quer dizer, a razão entre 8 e 4 tem que ser igual à razão entre x e 10, mantendo essa ordem. A proporção é escrita em forma de fração. 8 sobre 4 igual a x sobre 10, que corresponde a 80 igual 4x. Então, resolver o sisteminha, só tem o x, ó, 10 vezes 8, 80, 4x igual a 80, então x é igual a 20. Aí vamos formar uma proporção. Determine o valor de x para que os números 16, x, o próprio x e 4 formem uma proporção. É a mesma coisa, né? Olha, o 16 dividido por x, o primeiro pelo segundo, tem que ser igual o x dividido por 4, o terceiro com o quarto. Olha lá. Fazendo a conta aqui, eu tenho x² igual a 4 vezes 16, então x² vai ser 64, portanto o x pode ser 8 ou menos 8, tanto faz. Né? Não há necessidade, são números reais. Não precisa ser números inteiros, não precisa ser números positivos. Então eu tenho duas respostas possíveis, x igual a 8 e x igual a menos 8. Ou x igual a menos 8. Determine o valor de x para que esses números x menos 1, 4, x e 12 formam uma proporção. Mesma coisa. Né? Quando eu faço o quociente do x menos 1 por 4, isso tem que ser igual ao quociente de x por 12. Então, multiplicando aqui em cruz, né? A gente multiplica os extremos, é igual ao produto dos meios, é isso que você ouve muito escrito por aí, olha. 12 vezes x menos 1 é igual a 4 vezes x. Então, aplica a distributiva aqui, vai ficar 12x menos 12 igual a 4x. Passa esse 4 para cá, passa o 12 para lá, então 12 menos 4 vai dar 8x, igual a 12. Portanto, o x vai ser igual a 12 dividido por 8. Que, se você quiser simplificar em cima e embaixo por 4, dá igual a 3 meios. Bem? Bom, João recebeu um bônus no trabalho lá de R$ 3.973 e vai dividi-los para seus 2 filhos as quantias destinadas a cada um são proporcionais às suas idades, que são 12 e 17. Quanto cada um irá receber? A gente poderia resolver esse exercício como resolveu aquele exercício lá atrás do pai e da mãe também. Lá porque a gente fez anterior, aquele exemplo. Mas eu vou resolver de uma maneira um pouquinho diferente, olha. Vamos denotar por x e por y a quantia que cada um dos filhos irá receber. Então, como eu quero que seja uma proporção, o x sobre 12 vai ter que ser igual ao y sobre 17. E esses valores iguais a k. Então, na verdade, o x vai ser um 12k e o y vai ser igual a um 17k.
Não, o que eu quero que seja proporção, ó, o x sobre 12, eu quero que seja igual ao y sobre 17, que é igual a k, a constante de proporcionalidade. Então, daqui eu tirei que o x é 12k e o y é 17k. Os valores x e y formam um sistema que é resolvido em seguida. X mais y igual 3.973. 29k igual 3.973. K igual a 137. Pronto, agora eu sei que se eu somar x com y, vai dar o valor do bônus que o pai recebeu. Então, 12k com mais 17k, 29k igual a 3.973, portanto, k igual a 137. Essa é a razão de proporcionalidade. Então, quanto que o x e o y vão receber? O x vai receber 12 vezes o valor de 137, ou seja, R$ 1.644, e o y vai receber 17 vezes k, R$ 2.329. Bem? Propriedades da proporção. As proporções têm algumas propriedades que a gente chama de propriedades de trabalho, para poder trabalhar com elas, algébricas, que são interessantes para resolver alguns tipos de exercícios. Então, as propriedades são as seguintes, olha. Primeiro, se você tem que AB é igual a CD... A igualdade é escrita em forma de fração. A sobre B igual a C sobre D. Então, está aqui a minha proporção, a igualdade é dessas duas razões. Então, se eu pegar A mais B, somar as duas primeiras aqui e dividir por A, isso é igual a C mais D dividido por C. Quer dizer, eu somo essas duas, divido pelo antecedente, é igual a somar essas duas, dividido pelo antecedente. O professor se refere às duas frações da igualdade, A sobre B e C sobre D. E também vale se eu quiser dividir pelo consequente. A mais B dividido por B também é igual a C mais D dividido por D. Essa é uma primeira propriedade que eles têm. Se eu quiser fazer a diferença de vez da soma, também é verdade. A menos B sobre A vai ser igual a C menos D sobre C. A menos B sobre B é igual a C menos D sobre D. Bom, e se eu quiser somar as duas, né? Por exemplo, eu vou somar os dois antecedentes e embaixo os dois consequentes, né? A mais C sobre B mais D. Isso é igual a A mais sobre B. Mantém a razão, que é, por sua vez, igual a C sobre D, né? Elas já eram iguais, ó. Se eu quiser fazer a diferença dos antecedentes dividido pelos consequentes, também vai manter a mesma razão, ó. A sobre B, C sobre D. A diferença dos antecedentes dividida pelos consequentes é expressa na fração A menos C sobre B menos D, que é igual a A sobre B, que é igual a C sobre D. Tudo isso serve para resolver problema e para checar, realmente são proporcionais? E uma última propriedade é que se você fizer o produto A vezes C, os dois consequentes, olha, A vezes C, e dividir, os dois antecedentes, A vezes C, e dividir pelo produto dos consequentes, B vezes D, isso vai dar A quadrado sobre B quadrado, que é igual a C quadrado sobre D quadrado. Então tá aí, essas são as principais propriedades, são 4 propriedades que a gente tem das proporções que podem ajudar muito a gente a resolver alguns problemas mais para frente. Tá bom? Bom, pessoal, por hoje era isso. Na aula que vem nós vamos ver grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Até lá, muito obrigado. Créditos: Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo, Diretora Acadêmica Simone Teles Martins Ramos. Audiodescrição: texto Sérgio Silva, revisão Keiko Trida, consultoria Lara Souto, gravação Leandro Ribeiro, narração Valéria Grilo.